Bom dia para você ligado com a gente aqui nas rádios Clube e Nereu Ramos, 88.7 FM. Você está ligado no nosso Jornal da Manhã. Agora são 7h16. Cobertura das eleições. Seu voto você decide aqui na Força do Rádio. E dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau, nós começamos na semana passada num espaço de 15 minutos para cada pré-candidato, para a gente conversar um pouquinho. Vamos deixar o plano de governo para depois, mas agora é hora também de apresentar, né, essas pessoas que colocaram o nome à disposição para a sociedade de Blumenau, né? E hoje nós recebemos aqui no estúdio a pré-candidata pelo PSOL, a Georgia Fausti, né, para a gente falar um pouquinho também sobre o nome dela, né, que estará concorrendo aí à Prefeitura de Blumenau. Pré-candidata Georgia Fausti, é um prazer recebê-la, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. Bom, primeiro vamos saber quem é a Georgia Fausti, né, que coloca o nome à disposição para concorrer como prefeita de Blumenau, Georgia. Nossa, essa resposta pode ser muito longa ou muito curta, né? Bom, eu sou a Georgia, tenho 38 anos, eu sou professora de anos iniciais, eu sou efetiva no Estado, eu sou militante feminista já há mais de 10 anos, atuando em defesa dos direitos das mulheres de modo geral, amplo, e nos últimos 3 anos tenho atuado em uma ONG, como presidenta de uma ONG que trabalha com acolhimento de vítimas de violência doméstica e sexual. Então é um trabalho bem pesado mesmo, que eu faço nas minhas horas vagas, quando não estou dando aula, e que tem tomado muito tempo e que tem mostrado muitas das fragilidades em relação ao serviço público, no que diz respeito ao acolhimento, atendimento, encaminhamento dessas mulheres. Além disso, também sou mãe da Olivia. A Olivia é uma personalidade muito famosa, as pessoas costumam abordar ela no mercado, conhecem ela e não eu, ela tem 3 anos, é uma fofinha. Também sou protetora independente de animais, já fui bem mais engajada nessa questão, né, dos direitos dos animais, por ser vegana também, né, não consumo nada de origem animal. Mas entre todas as frentes que eu atuo, a gente acaba tendo que priorizar mais uma coisa em detrimento da outra. Então hoje eu tenho só 9 animais em casa. Só 9? Só, mas já tive mais. Já fui bem mais assim, como falando num termo bem leigo, bem sangue nos olhos em relação aos animais. Além disso, também sou ciclista urbana, eu tento usar a bicicleta como meu meio de transporte prioritário, quando possível, porque também tenho um bebê, né, então isso também ficou um pouquinho mais limitado nos últimos anos. E também tenho visto na cidade todas as questões relacionadas à mobilidade urbana, acessibilidade, questão das calçadas. Todas essas coisas, elas fazem parte do meu cotidiano, ou das minhas lutas, ou das minhas prioridades há muitos anos. E eu comecei a perceber que tudo isso era questão de política, né? As pessoas tendem a dizer que não gosta de falar de política, não quer saber de política, político é tudo bandido, enfim, vários sensos comuns, e muitas vezes não percebem que absolutamente tudo que acontece na nossa vida, em todos os sentidos, está relacionado a decisões políticas. A senhora não teme colocar o seu nome numa vala comum? A gente sabe que tem bons políticos, temos os maus políticos, assim como qualquer outra função, né? Sim. E se jogar de cabeça na política, a senhora não teme ser colocada nessa vala comum também? Que mas nós somos constantemente, né? A primeira vez que eu me candidatei, em 2014, alguns amigos falaram, poxa, Georgia, logo você... A senhora foi candidata a deputada. Fui candidata a deputada estadual em 2014 e 2018. E até alguns amigos falaram, nossa, eu gostava tanto de você e agora você vai aí se meter com essa sujeira, sabe? As pessoas têm essa ideia muito fixa de que você se envolveu com política é para sujar as mãos, ou é para se beneficiar, ou é para fazer carreira. Só que as pessoas precisam entender algumas coisas. Os políticos, quem elegem somos nós. E os políticos são pessoas que saíram da comunidade também, que saíram da cidade. Claro. Então, são pessoas normais, só que nós temos o azar, podemos dizer assim, de escolher algumas vezes as piores opções. Né? Nós estamos constantemente reelegendo, por exemplo, pessoas que foram condenadas por corrupção. E aí nós dizemos que os políticos são corruptos. Né? Mas, quando a gente olha as pesquisas, inclusive para essa eleição, a gente vê que estão muito bem cotados políticos que já foram envolvidos em grandes escândalos de corrupção.
Então, a gente precisa entender ou refletir melhor em relação às nossas ações, porque quem nós escolhemos como nosso representante são pessoas normais que estão ali furando a fila, né, cortando a frente, tirando vantagem, dando o seu jeitinho, e aí, mas como é o nosso amigo do Clube de Caça e Tiro, a gente vota nele e depois acha estranho que nós temos corruptos no poder, e não é estranho, é uma consequência de como nós exercemos a nossa cidadania. Pré-candidata Georgia, nós não temos nenhuma mulher hoje na Câmara de Vereadores em exercício do mandato. E agora a gente vê 7 mulheres em chapas majoritárias, sendo elas como candidata a prefeita ou a vice. Essa transformação, né, essa vontade da mulher para participar da política, está faltando espaço ou como é que a senhora vê essa situação hoje? Bom, nós não só não temos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores, como nós tivemos muito poucas mulheres na história de Blumenau. Foram 3 ou 4 mulheres eleitas até hoje, né? E nós nunca tivemos prefeita e nos últimos pleitos também não tivemos vereadoras. Eu vejo com bons olhos o número de candidaturas femininas. Foi uma surpresa para mim também, eu não esperava. Se for pensar em como era em 2014, na primeira vez que eu me candidatei, em como está agora, realmente está muito amplo. E isso é uma consequência direta do movimento feminista. Embora a maioria das mulheres, ou a maioria não, estou sendo injusta, embora muitas mulheres tentem retirar do movimento feminista esse mérito, se nós estamos hoje concorrendo, é graças à luta de muitas mulheres que vieram antes de nós, que abriram esse caminho a facão mesmo, abriram essa picada para nós a facão, e nós não teríamos os direitos que nós temos hoje, inclusive de nos colocarmos à disposição para cargos eletivos, se não fosse fruto de muita luta, sangue, suor, de muitas mulheres que lutaram pela inclusão das mulheres. Então, eu sempre faço questão de destacar o fato de eu ser feminista, apesar da pecha que tem, né, porque existe uma campanha midiática muito forte contra as mulheres feministas, muitas lendas, mitos, lendas urbanas de que as feministas são peludas e, enfim, um monte de... Você pode ver que eu sou uma mulher até meio padrão, né, no sentido de ser uma mulher considerada socialmente como uma mulher normal, e ainda assim eu reconheço que nós temos caminhado longos passos graças à luta dessas mulheres que são tão discriminadas hoje na nossa sociedade. Quem está à frente, por exemplo, de todos os movimentos contra a violência doméstica, se você for olhar como foi todo o processo da Lei Maria da Penha, quem estava à frente foram os movimentos feministas, né? Toda a luta para a educação universal para todas as mulheres no século passado eram as mulheres do movimento feminista, a luta para que nós pudéssemos, inclusive, trabalhar fora, nos divorciar, sermos autônomas e independentes como estamos ainda tentando ser hoje, tudo fruto do movimento feminista. E agora temos aqui o resultado, né? Um pleito onde temos 7 candidatas na majoritária, mulheres, dando voz para as mulheres e ocupando o espaço que é das mulheres por direito. Como é que a senhora como é que vocês trabalharam, né, junto ao PSOL, para fazer uma construção de uma chapa majoritária, uma boa nominata para a Câmara Municipal, enfim, o seu partido chegou a articular inclusive uma formação de uma frente de esquerda com outros partidos, o que não foi viável, ou seja, cada um acabou lançando candidato e a gente está hoje com 12 nomes, né? Como é que o PSOL está estruturado hoje para governar Blumenau? Bom, nós estávamos participando das reuniões da Frente de Esquerda desde janeiro, tentando encontrar uma maneira de chegar num consenso em relação a uma chapa majoritária, né? Mas isso, claro, nunca é fácil, tudo que envolve humanos se complexifica, então, com o passar do tempo, um partido saiu, o outro, né, enfim, não cedia em algumas posições, e nós decidimos não esperar o pessoal, né? Porque como as coisas estavam demorando muito para se articular e nós queríamos já começar a construir o nosso programa de governo, ver a nossa chapa de vereadores, definir quem seria, né, a candidato a prefeito e a vice. Então nós decidimos 2 semanas antes de terminar o prazo ali das convenções eleitorais, a gente decidiu sair sozinhos. Isso porque a gente tem bastante confiança no nosso projeto, ele tem muitas coisas em comum com outros partidos da esquerda, não posso mentir, né? Nós temos várias pautas em comum, por isso que estamos no mesmo campo político, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que diferenciam o pessoal e que nós queremos muito ter a oportunidade de usar esse período eleitoral para colocar essas questões na vitrine, né, e no debate político. Então muitas coisas que talvez muitas candidaturas não vão falar, ou porque...
A maioria das candidaturas busca muito uma ideia de centralidade, né? Nós não somos radicais, nós não somos nem de esquerda, nem de direita. O que é ser radical, não é, no meio político? Explico. Não era só 15 minutos, quero ver. E, na verdade, isso é um jeito de tentar agradar o maior número possível de pessoas. Sim. Então, você não se posiciona, você fica em cima do muro, você não desagrada ninguém, mas, ao mesmo tempo, você também não está lutando efetivamente em relação a nada, né? Você está sempre ali tentando agradar a todos. O radical que eu me refiro no sentido da política é que nós temos posições claras, firmes, e em alguns pontos até mesmo inegociáveis em relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos direitos das mulheres, né, nós queremos todos os direitos possíveis para as mulheres, e de maneira inegociável. Nós não vamos rifar os direitos dos negros, ou dos LGBTs, ou dos indígenas, rifá-los em troca de 10, 15, 20 votos. A gente pode sair perdendo em alguns momentos por causa disso? Podemos, só que são coisas que nos são muito caras, né? E a gente não negocia alguns pontos, claro que outros pontos, obviamente, né? Mas no sentido de que nós temos um posicionamento político claro, a gente defende esse posicionamento político e a gente não, para também usar um termo mais popular, a gente não passa pano, né, para algumas coisas que acontecem na política. Pré-candidata Georgia Fausti, do PSOL, com a gente hoje ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Essa pandemia arrebentou muita gente, né? E o serviço público, o setor público não foi diferente também, né? Acho que os prefeitos que forem eleitos ou reeleitos, enfim, vão ter que se reinventar, né, para um novo mandato. Se a senhora for eleita, a senhora tem consciência de como dá para administrar a cidade com menos receita, enfim, fazer diferente diante de tudo isso que a gente está passando aí nos últimos meses? Esse problema da receita realmente é algo que precisa ser muito bem estudado, mas tem uma coisa que eu tenho certeza. O maior problema não é, na maioria das vezes, o dinheiro em si, mas como esse dinheiro é aplicado. Então, se você for analisar as contas da prefeitura, você vê que tem muito dinheiro sendo colocado em parcerias público-privadas, em convênios, em subvenções, em isenções fiscais. Então, a primeira coisa, até que eu falei em outra entrevista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar isso. O dinheiro que a gente tem e onde que esse dinheiro está sendo aplicado, porque em muitos casos, na visão do PSOL, não deveria estar sendo usado em determinadas coisas, principalmente para beneficiar uma elite, ao invés de beneficiar o pobre trabalhador que precisa de acesso ao serviço público. Muito bem. É o tal do fazer mais com menos? É o tal de fazer mais com menos. A senhora, na condição de professora, a senhora sabe também, muitas crianças, muitos pais hoje, passando por situações difíceis, tirando de creches particulares, indo pro público. Como absorver tudo isso? E ao mesmo tempo também na saúde, né? Cancelando o plano de saúde, usando mais o sistema único de saúde, enfim, isso tudo eu digo por conta, né, dessa pandemia aí que acabou prejudicando muita gente. Como é que dá para absorver tudo isso? Esse é um problema que eu estava, mesmo antes de pensar em ser candidata a prefeita esse ano, que no começo do ano a gente não sabia como as coisas seguiriam, como professora eu já estava pensando nesses problemas. Porque eu vi na hora, assim, que a crise seria muito profunda e como que a minha escolinha ali que eu trabalho, como que essa escola vai absorver todos os alunos que vão vir da rede privada, né? Eu, de certa forma, eu olho com bons olhos, porque talvez uma boa parcela da população passe a se dar conta da importância do serviço público, porque a gente vê o SUS sendo muito desvalorizado, a educação pública sendo muito difamada, então talvez agora é a hora que talvez uma parcela da população vai precisar desses serviços e vai ver a importância deles e a necessidade de que haja uma estruturação correta desses serviços. Mas, por outro lado, é um problema que a gente vai ter em relação a vagas, né? Que já é um problema que a gente já tinha muitos anos atrás. A fila para a educação infantil em Blumenau, ela não vence nunca, né? Nenhum administrador teve o compromisso de zerar a fila da educação infantil em Blumenau. E isso é um ataque direto aos direitos das mulheres, porque são as mulheres que geralmente são impedidas de trabalhar ou de ter uma vida plena e autônoma por não ter onde deixar os seus filhos. E se não são as mulheres mães, são as mulheres avós, que acabam muitas vezes tendo a responsabilidade de cuidar dos netos porque não tem vaga ou porque não tem dinheiro para uma creche particular. Eu pessoalmente sou uma entusiasta da educação pública. Eu penso que é o que tem que ser financiado, é o que tem que ser fortalecido, é o que tem que ser
referência, né? E penso que todos os investimentos possíveis têm que ir para a educação pública e não para convênios, e não para ONGs, e não para organizações nem parcerias público-privadas. Né? A educação pública é que tem que ser fortalecida, porque é o ensino público, ou a saúde pública, tudo que eu falo para a educação em relação a investimento pode ser aplicado para a saúde, que é a mais democrática, acessa o maior número de pessoas, tem o controle estatal, tem a participação democrática das pessoas. Eu quero uma escola em que tenha uma APP, que tenha um grêmio estudantil, em que eu possa ir lá e conversar com a diretora, e não que me seja imposto, né? Porque na escola particular, apesar de você ser cliente, você compra aquele produto que já é formatado, né? A escola pública e a saúde pública tem gestões democráticas e tem participação da população nas decisões que são tomadas em relação às estratégias, ao projeto político-pedagógico, né? Enfim, apenas o serviço público tem a capacidade de ser realmente democrático, que é o que preza a nossa Constituição de 1988, né? E que, de certa forma, tem sido privatizado aos poucos, né, devido a todas as concessões que são feitas por incompetência do poder público. O que a gente chama na sociologia, eu sou mestre em educação, até esqueci de falar na minha apresentação, eu concluí o mestrado em educação no começo do ano e agora eu estou aplicando para o processo de doutorado, e nessa área justamente pesquisando essa crise social do cuidado. A crise social do cuidado é uma consequência do neoliberalismo, basicamente, como o próprio nome diz, é a crise do serviço público que deixa de atender a população fica à mercê das ONGs e das instituições privadas e de uma monetização de tudo. Tudo é pago, tudo é privado, tudo demanda do trabalhador. E como que a gente lida com isso num Estado que está cada vez mais deixando sua população à mercê, né, claro, do capital. Então esse é o nosso grande debate nessa eleição. Claro. 30 segundos só para a gente finalizar aqui. Joel Rodrigo é o seu candidato a vice, né? Sim. Quem é o Joel? Mesmo. O Joel é um militante nosso, camarada já há muitos anos dentro do partido. Ele sempre lidou mais com as questões notariais, sempre foi mais de bastidores, porque ele é bastante tímido também, vocês vão ver durante a campanha. E ele aceitou o desafio porque a gente tem muitas questões em comum, principalmente questões de... Ele é pai, tem guarda compartilhada da menina dele, então a gente tem esses debates sobre essas questões de gênero, maternidade, paternidade. Questão da bicicleta também é uma das pautas dele. Então, como a gente tem muitas afinidades, nós pensamos que ele seria um nome muito importante para caminhar junto comigo nesse processo. Georgia Fausti, pré-candidata a prefeita de Blumenau, pelo PSOL, nossa convidada de hoje. Muito obrigado, né? Boa sorte na sua caminhada. Obrigada a você, bom dia. Georgia Fausti com a gente aqui. Essa entrevista será reprisada logo mais a 13h pela Rádio Nero Ramos, 88.7 FM.